Gente, vou começar hoje diferente, tá? Salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Gente, quem me conhece um pouco sabe que Deus, Ele me fez para fazer uma coisa que é o que eu tenho mais dificuldade, que é estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu louvo a Deus, sabe? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todas as dores, todas as adversidades. E eu não falo adversidade, não, da minha casa, meu casamento. Não é nada de tragédia, sou eu comigo mesmo. Eu ouvi algo da pastora, que é a nossa companheira de jornada, que é quem nos aconselha, a pastora Márcia. E aí eu compartilhei algumas coisas com ela. E ela falou bem assim: minha filha, eu sei que você está sofrendo muito, mas eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque eu vejo que você está morrendo. E a semente, para ela germinar, ela tem que morrer. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu tenho o que os coaches aí chamam de âncora. Eu faço assim, ó, para eu não ficar nervosa, porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado. E aí, se eu fico nervosa, meu cérebro vai lá na frente, eu não consigo falar, para vocês entenderem. Que aí eu vou falando desnexamente. E aí eu falei pro Bruno, eu falei: amor, hoje eu vou precisar fazer a âncora. Só que aí a hora que eu entrei, eu desfiz a mão, porque eu não preciso de âncora. Porque a minha âncora maior está bem aqui dentro, que é quem se move e é quem me deixa de pé. E faz da minha dificuldade uma inspiração para você que tem dificuldade de estar nessa posição aqui, de pregar a palavra do Senhor para muitas pessoas, porque Ele quer que você abra a boca. Porque hoje nós vamos falar disso, que nós somos o legado de Maria que faz Jesus nascer nas pessoas. E hoje é dessa mulher que eu quero falar. Eu quero falar de Maria hoje. Deus falou algo para mim muito forte a respeito de Maria nesses dias. Que quem é daqui da igreja eu já compartilhei, foram dias muito difíceis. Porque eu dei uma crise. E eu dei uma crise que durou aí uns mais de 6 meses. Eu consegui disfarçar muitos, mas uns 2 meses eu não consegui mais disfarçar. Eu ficava até em casa. E tudo porque Deus compartilhou algo que infelizmente eu não posso falar para vocês, mas algo do meu ministério. E isso me gerou muito medo, muita incapacidade, me gerou tanta coisa. Sabe, muita dúvida não de Deus, mas da escolha de Deus para aquilo. Porque eu falei com ele, eu falei: Senhor, qual o problema da sua cabeça? Porque para mim, eu não tinha capacidade e eu continuo achando que eu não tenho. Mas Deus me fez entender que uma vez que o Espírito de Deus, Ele se move dentro da gente, a gente pode tudo. Nós podemos tudo. Nós temos
tudo. A gente não precisa mais de nada. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos faz ser mais do que vencedores. E aí, dentre todas as palavras que Deus me deu, porque esse mês eu vou pregar todos os domingos, a não ser o próximo, porque eu vou estar viajando. Porque esse mês é meu. Porque eu sou de setembro. E eu falei, o mês é meu e eu que vou pregar os domingos tudo. E aí, dentre as palavras que ele me deu nesse período, uma delas foi a respeito de Maria. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. A Busca Fé, ela fez um espetáculo chamado Marias. E aí, tu pensa, Marias para o povo evangélico. É porque, infelizmente, a religiosidade traz isso, traz essa carga. E aí, mas a gente fez de propósito, não foi, amor? Eu falei, eu quero ver o circo pegar fogo, moço. Porque nós estamos aqui é para desbaratinar o inimigo. Só que o espetáculo Marias, ele veio retratar aquilo que mulheres valentes como Maria, elas fazem hoje. Que nós temos que ser essas Marias. Essas mulheres, no caso, essas pessoas que são valentes, que não desistem, que são fortes, que são convictas, que sofrem, mas continuam ali, e que faz Jesus nascer na vida das outras pessoas. E aí, em Lucas, abre a Bíblia aí comigo, Lucas 1, 26. Aí nós vamos de 26 até... Eu não sei se eu vou até 38 não, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco. Abrir aí? Bora lá. Se ali não tiver do mesmo jeito que eu estou lendo, é porque vai estar diferente um pouquinho. É a mesma versão, só que ali está mostrando a atualizada e a minha é o original, que é do original mesmo, tá? E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse, salve, tu és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse. E pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Olha, eu me vi aqui nessa parte de Maria demais, perturbada. Eu fiquei. E o anjo disse, não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, ele chamará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará a sombra sobre ti. Por isso também, o santo nascido de ti chamará Filho de Deus. Aí fala da Elizabeth, vai lá para o 38, tá, gente? E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vocês perderam a oportunidade de dar uma salva de palmas para Jesus daquelas. Gente, Maria foi demais nessa aqui. Por muito menos eu entrei numa crise de 6 meses. O anjo veio, apareceu para ela e ela já ficou cabreira do jeito que ele falou com ela. Porque um anjo, gente, entenda bem, o Espírito Santo não estava liberado nessa época. Aqui até então, Deus só falava por meio de profeta, tá? Aí aparece um anjo e fala, salve. Eu já ia me tremer com o anjo aparecendo. Que eu ia falar, meu Deus, qual é a novidade agora? Tu imagina salve. Gente, imagina aí, você. Coloca aí o desenho na sua mente. Um anjo chega para você. Aí você olha para ele. Aí ele olha para você e fala, salve. Tu não desmontava, não? Por muito menos eu desmontei. Eu imagino numa situação dessa. E aí fala que é bem-aventurada. Aí eu já ia pensar, cara, quando eu quero alguma coisa de alguém que é tipo um desafio, o que é que eu faço? Eu encho a bola dela para tipo dar uma amenizada. Aí Maria fez o quê? Ficou perturbada, lógico. Só que olha que interessante, ela ficou perturbada, só que ela não virou para o anjo e falou assim, por que você está falando assim comigo? Ela ficou, ó, já é o começo. Aí tá. Aí ele foi, explicou para ela o que ia rolar. O único questionamento de Maria foi, mas eu não conheço nenhum homem. Por quê? Ela estava certa. Qual é a lógica de se conceber um filho? Aí ele, calma, que o Espírito Santo vai vir sobre... Só precisou disso. Gente, Maria era noiva, numa época que mulher e nada era a mesma coisa, que a mulher era nada, mas se tivesse vergonha, ou se ela não conseguisse ter filho, era uma vergonha para a família. Tu imagina aparecer grávida, sendo que ainda nem tinha casado. Só que Maria não questionou nada disso, nada. O anjo explicou para ela o que o Espírito Santo ia fazer para ela gerar o Filho de Deus. Qual foi a resposta dela? Eis aqui a tua serva. Gente, eu vou falar, por muito menos, eu entrei em crise de 6 meses. Mas isso foi muito menos mesmo. E nós temos que ser e seguir o exemplo de Maria. Você sabe por que Maria não questionou o anjo, não questionou Deus em hora nenhuma, porque ela sabia quem era Deus na vida dela. Ela sabia que se ele achou ela ali para aquilo, o resto ele consertava. Alguma coisa ia acontecer, mas ela não ia abrir mão daquilo.
Na palavra fala, para mim, fala, Abraão teve fé, Maria teve fé. Você sabe por quê? Porque ela acreditou que tudo ia dar certo antes de dar. Que é o que o Bruno prega esses domingos para trás, que a fé vem antes. Ela não questionou, ela não hesitou. Por quê? Porque eu acredito que naquela hora Maria falou assim: eu nasci para isso, Deus me fez para isso. Por isso nós temos que ter fé. Uma coisa que eu entendi é que uma vez você convicto que há um espírito dentro de você, que movimenta você, que te transforma, você para com as dúvidas, porque você crê e você ter convicção que Deus sabe todas as coisas sobre a sua vida e que é Ele que faz, a dúvida vai embora. Por isso diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que o que agrada a Deus é a confiança nossa nele, independente do que Ele mande a gente fazer, independente daquilo que Ele quer, independente se a gente quer. Porque eu fico pensando, gente, ter o Isaac, para mim é uma responsabilidade. Ter um filho é uma responsabilidade do caramba. Tu imagina alguém falar: olha, você vai ser mãe do Filho de Deus, ele vai se chamar o Altíssimo e ele vai ser a salvação da humanidade. Oi? Quem aqui ia pegar essa nos peitos? Deixa comigo, Senhor. Só Maria, minha gente. É por isso que ele já foi direto nela. E aí, muitas vezes, Deus, ele pede algo pra gente. Não pede. Como é que eu posso falar? Ele quer, porque me desculpa, gente, eu não creio que Deus usa, é porque eu tenho um troço na minha cabeça, que o que eu uso não presta, eu jogo fora, entendeu? Então eu acredito na parceria que Deus gosta de ter com a gente, que Ele nem precisava disso. Então assim, às vezes Ele quer entregar uma responsabilidade pra gente, e a gente fala não, mas por medo. Por quê? Porque a gente sempre acha que é incapaz. São os extremos. Quem tem a estima muito alta, acha que não precisa de ninguém. E quem é normal... acha que sempre é incapaz, porque Deus sempre tem obras grandes. Não são obras maiores que nós temos que fazer? Então sempre vai ser grande, independente de ser a minha pessoa ou a sua. E aí a gente fala não. A minha crise foi por quê? Porque eu brigo com Deus, mas eu não consigo falar não, porque eu sei que no fundo, é lógico que Ele tem razão, né? Mas eu brigo e eu ia falar um negócio que eu não vou falar não, em respeito aos pastores que estão aqui, né, que tem mais idade. Pastor, porque eu sou meio doido, viu, pregando. Então, vira uma bagunça. A sua mente vira uma bagunça. A pressão, o medo gera uma bagunça dentro de você. Eu não sei você, mas eu estou falando de mim.
Acredito que muita gente é dessa forma. Só que algo que eu entendi foi isso. De que quando você tem dificuldade de algo, toda oportunidade que surge para você fazer aquele algo é verdadeiramente uma oportunidade para que você venha treinar aquilo que você nasceu para fazer. Por isso que eu falei para o Bruno, eu vou pregar todos os domingos que eu estiver aqui. Nesse mês de setembro. Não é porque o setembro é meu, porque eu faço aniversário. É também. Mas eu poderia fazer outra coisa que me deixasse confortável. Porque isso não me deixa confortável. Só que eu sei que eu preciso treinar. E é hora de Deus me treinar. É a hora que Ele resolveu me treinar. Tanto isso é verdade, que eu nunca preguei com a igreja cheia desse jeito. E eu tremi na base lá atrás. E eu não tenho vergonha de falar isso não. Porque o povo fala assim, olha, você nunca fala que está com medo quando você estiver pregando. Gente, eu sou toda doida. Eu falo mesmo, e se eu tiver eu falo mesmo. Eu explico mesmo. Até porque eu esqueço as palavras e eu fico doidinha. Então vocês têm que saber que... Calma, gente, olha... Entendeu? Então eu estava com medo sim. Só que, olha que interessante. Eu com medo, eu entrando com a tal do negócio que eu esqueci o nome já. Âncora. Olhei para a Bíblia. Aí o Espírito Santo falou, bora para o treinamento. Minha mão abriu na hora. Eu estou com medo agora? Não. Se isso acontece comigo, por que não vai acontecer com você? Se aconteceu com Maria, por que não vai acontecer com você? Aí existe uma outra parte da história. Beleza. Estamos seguros. Jesus está aqui. Já nasceu. Está tudo certo. Estou cuidando. Maria. Aí, todo ano ia lá para Nazaré e tal, fazer os esquemas lá. Com a ruma de gente. Bora, gente! Aí fizeram lá a festa e tal, ofereceram sacrifício. Vamos embora, gente. Aí lá vai, ó. Maria e José, tranquilo. Igual eu e o Bruno, quando tá todo mundo da igreja, e o Isaac tá no mundo aí, ó. Que alguém tá olhando, né? E olha que eu sou meia estranha, não é, amor? Porque eu fico, cadê o Isaac? Porque eu morria de medo e ainda tenho. Dele ser roubado, né? Porque ele é a pessoa que fala, né? É o rei da comunhão, ele é o líder da comunhão aqui da igreja, quem não sabe. E aí tá. Aí de repente, bicho, eu me vi muito em Maria. Ela para e fala, então, José, cadê Jesus, hein? Que até agora, de 3 dias, não vejo Jesus. Lá em casa, eu chamo o Isaac assim, ó. Arrumei essa para aliviar meu peito. Porque eu assovio e ele fala, tô aqui, mãe. Aonde ele estiver. E Maria, nada do menino. E nada do menino. Eita, José, cadê o menino? E vai atrás do menino e cadê o menino? E pergunta para um, e cadê o menino? Cadê o menino? Fala, vamos voltar, que o menino deve ter ficado lá, não é possível. E voltaram, e Jesus estava onde? No templo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? E essa foi a maior porrada que eu levei na cara, que tá roxa aqui, tá? Passei corretivo, porque tá preto, do murro que eu levei.
não terceirize a responsabilidade que o Senhor entregou na sua mão. Porque eles tiveram que voltar e ficaram 3 dias procurando Jesus, porque eles confiaram que ele ficava no meio da galera e devia estar lá. Mas a responsabilidade era deles. Porque Deus tinha dado a responsabilidade para Maria e José. Por que eu estou falando José? Porque se você procurar na genealogia de Jesus, fala José, pai de Jesus. Não, como que é? Calma aí. Que é o último aqui, da genealogia. Ele não fala Maria. Ai, Deus. É em Mateus, né? Cadê? Aqui, ó. Gerou, da qual nasceu Jesus, que se chamava Cristo. Não. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava Cristo. Mas está vendo que na genealogia é o nome de José. Maria fala que Maria concebeu, mas na genealogia é de José. Então era a responsabilidade de José, coparticipante. Entendeu? Só que aí é o que acontece com a gente. Quando Deus entrega uma responsabilidade na nossa mão, aí a gente começa a trabalhar com as pessoas. É lógico e evidente que você vai delegar as coisas, até porque você está formando discípulos, e uma vez que você forma discípulos, você entrega responsabilidades. São corresponsáveis. Porque a responsabilidade continua na nossa mão. E aí, a gente confia. Porque a gente quer? Lógico que não. Mas isso aqui serviu para ensinar Maria e José que eles não podiam tirar os olhos de Jesus. Porque Jesus era a responsabilidade ministerial deles. E Deus tem falado muito a respeito de missão comigo. De ministério, porque o ministério é a nossa missão, é aquilo que a gente veio para fazer. E eu sei de algo, que aquilo que a gente mais tem dificuldade, por incrível que pareça, é a área que você nasceu para ser o parceiro de Deus nessa terra e que você nasceu para fazer. Então eu não estou aqui, não vou ficar de delongas, como diz o outro, porque o que eu quero que vocês levem para casa é isso. Todas as pessoas nasceram com um propósito. Jesus, ele não sofreu, derramou seu sangue e morreu, ressuscitou, só pensando no, não, eu vou ter o nome acima de todo nome. É nada, porque ele já tinha. Mas foi para eu e você ter o contato íntimo com o Espírito de Deus. Sabe para quê? Para ser essa Maria que gera Cristo no outro. Que gera Cristo em quem não sabe. Porque uma vez que você gera Cristo em alguém, você está gerando vida em abundância. Você está
gerando fé, você está gerando esperança, você está gerando paz, você está gerando força. E todas as vezes que você se cala, você perde a oportunidade de jorrar água para quem tem sede. Por que eu quis falar de Maria hoje? Porque ela não hesitou. Vocês acham mesmo que Maria não ficou com medo? Gente, ela não era mulher da Marvel, não. Ela era adolescente. E eu provo que ela ficou com medo. Sabe por quê? O anjo vira para ela e fala: não temas. Se ela não tivesse com medo, ele não tinha falado isso para ela, não. Para quê? E aí eu acredito que ela deve ter arregalado os olhos desse tamanho. O anjo falando. Aí ela parou, tipo aleatória. Mas como que vai ser que eu vou engravidar? Mas porque ela podia perguntar tanta outra coisa, né? Mais importante. Mas e aí? Eu vou casar, meu filho. Como é que vai ficar minha situação? Eu com bucho e noiva? E minha família? Ela não podia ter perguntado. Não, mas a aleatória falou: mas como que vai ser? Porque eu não conheço ninguém. Eu sou virgem. Ele explicou. Será que ela estava com medo? Era disso? Era? Por isso ele falou: não temos, não é possível. Eu aleatória. Oh, meu Deus. Mas, fica séria, Andréia. Mas ela estava com medo. Porque era uma responsabilidade muito grande. Então, se você está com medo, porque Deus falou algo com você, e você fala: eu estou ficando doido, ou eu estou ficando doida, porque logo eu, sim, logo você. Ah, não, mas isso é responsabilidade demais. E daí? Ah, mas eu não consigo. Consegue? Ah, mas eu não vou sair do outro lado. Vai. E enquanto você arrumar questionamento para Deus, vai ser igual a Arão. Eu não dou conta de falar, não tem problema. Arão fala por você, manda outra. Ô, Moisés, o que eu falei? Gente, me perdoa. E assim é Deus com a gente. Então, que essa história de Maria, ela venha falar com você, sim. E que todas os traumas, neuras, medos, aflições, achar que é incapaz, todos esses pensamentos tenebrosos que passam na nossa mente, que eles venham ser lançados por terra hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito que habita em você. E que, assim como eu perdi muito tempo, não perca tempo. Eu sei que tudo está dentro do propósito de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas não perca tempo, porque eu sei que a minha birrinha infantil, eu podia estar bem passos mais para frente. Porque eu sei que eu travei algo aqui na igreja. Deus não liberou ainda porque eu estava nessa palhaçada aí.
Me perdoa, não é palhaçada não, gente. Mas é porque eu estou falando de mim, então. Que não é palhaçada. Eu quero deixar bem claro, não é. Você é ser humano, tá bom? E se João, que viu a pomba descer e falar, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, quando estava com a faca na garganta, falou para o discípulo, vai lá e vê se é Jesus mesmo. E pergunta para ele se eu tenho que esperar alguém ou se é ele mesmo. Como assim o cara perguntou isso, cara? Se o bicho viu que o Espírito Santo desceu, que ele ouviu, ele, oh, meu filho amado. Pressão, medo. Mas isso eu vou falar quando eu voltar de viagem, que essa é a próxima pregação. É que eu ia chamar o louvor. Então, o que vocês, pelo amor de Deus, guardem isso dentro do coração de vocês. Anota, ó, para você ler 50 vezes. Lucas 1, de 26 até 38. Se você acha que você é incapaz, você fala, Deus, me faz entender quem é o Senhor, igual Maria entendia, por isso que ela falou aqui. Eis-me aqui, não sabia nem o que vinha. Eu preciso dessa fé, Deus. Porque, gente, eu creio no seguinte. Deus, ele não mudou, certo? Então, se algo Deus fez na vida de uma pessoa, ele faz na vida de qualquer um, cara. Agora, a gente tem, para acontecer aquilo que ele já fez, nós temos que ter a mesma disposição da pessoa que recebeu. E é isso que a gente não tem. E é por isso que a gente duvida. Porque se você quer ter fé, você tem que entender que espírito é... Gente, presta atenção. O Espírito que está dentro de você, ele tem o poder de ressuscitar, porque foi ele que pelo poder ressuscitou Jesus dos mortos no terceiro dia. A gente precisa de mais o quê? Eu falei aqui a respeito do óleo fresco, lembra? Da casa do Espírito Santo, quando o Espírito Santo batizou as pessoas naquela casa, em Atos. Ele derramou ali um óleo fresco, foi por isso que Pedro, foi 3.000 numa pregação, por isso que ele falou, levanta e anda, o cara pulou. Paulo também da mesma forma, óleo fresco, nós precisamos desse óleo fresco, mas é todo dia. Aí você vai ver, cego ver, mudo falar, paralítico andar, demônio sair voado. Você mesmo não vai ficar doente. É lógico, se você for disciplinado com o seu tempo, né? Vocês estão entendendo? Vocês são o templo do Espírito Santo. Você não é vazio. Vocês conseguem entender? Jesus veio para você não ser mais vazio. Eu tenho um hábito. Todas as vezes que eu estou com muito medo, eu começo a falar em línguas. Verdade. Eu falo, aí daqui a pouco eu me sinto super heroína. Mas por quê? É a forma de que
do meu espírito orar para Deus e para Ele me fortalecer. Foi a forma que eu achei para eu não sentir medo. Então que vocês sejam, nós sejamos as Marias que vão gerar Jesus nas outras pessoas, para que Ele seja conhecido. E a gente faz isso o quê? Pregando. Se precisar, você abre a boca. Pegou? Porque é o seu testemunho que vai arrebanhar as pessoas. Porque se você falar e fizer ser, você entra no descrédito. E aí você envergonha o Cristo que você leva nas costas. O anjo chega para Maria e fala: você é bem-aventurada. Você acha mesmo que Maria não tinha um testemunho bom? Só que eu tenho uma notícia para você. Você é o escolhido. Porque hoje, o Espírito que desceu sobre Maria está morando dentro de você. Então pega isso com força. E saiba que você por você mesmo, você não consegue. Mas pelo Espírito de Deus, você arrebenta. Porque é Ele que arrebenta em você. E tenha essa consciência. Porque o problema dos profetas de hoje é que eles se acham acima de todos. Porque afinal de contas, Deus fala muito com ele. Não dá certo. Sabe por quê? Porque o Espírito hoje fala com todo mundo. Hoje o Espírito Santo de Deus não fala só com o profeta, não. Ele responde sim, acredito. Até porque se eu não acreditar em profeta, eu posso morrer aqui agora. Porque ele me deu esse dom. Só que ele pode falar com você. Agora, cabe a você se você quer ouvir ou não. Porque o ouvido desceu. A voz é dele, mas o ouvido desceu. A porta ele bate, quem abre ou não é você. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que nós venhamos ser a geração que vai fazer Jesus nascer na vida das pessoas. Em nome de Jesus.